Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 24 de fevereiro, sexta-feira, portanto é dia do resumão semanal e depois vamos tratar de algumas coisas um pouquinho inusitadas que vêm acontecendo ao redor do mundo. E hoje vai ter um foco especial que é em relação a aeroportos, voos, as bagunças que ocorrem entre o embarque e o desembarque de certas pessoas nesse mundo. Pessoas e eventualmente até alguns animaizinhos privilegiados. Já vou contar essas histórias, mas primeiro vamos trabalhar. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, eu tratei de dois assuntos aqui no canal. O primeiro foram as pressões contínuas do governo federal frente ao Banco Central no sentido de se criar condições para baixar juros, mesmo dentro de um contexto de elevação de gasto público e alta inflacionária. Como eu comentei naquele momento, isso seria um grave erro para o Brasil, tanto do governo federal como do Bacen, e espero que o presidente do banco, o Roberto Campos Neto, se mantenha firme no sentido de não reduzir Selic se não tiver uma perspectiva inflacionária, pelo menos de estabilidade. A outra questão que eu comentei na segunda diz respeito a uma previsão de algumas semanas atrás, acho que foi janeiro ainda, do FMI, da diretora-geral do FMI, antecipando um ano muito ruim para a economia, ao qual eu contrapus naquele momento, dizendo que as condições objetivas dos principais mercados globais estavam muito bem. Estados Unidos em crescimento econômico, Europa dentro da sua estabilidade, apesar, a despeito da guerra entre Rússia e Ucrânia e a crise no fornecimento de combustíveis que parece que foi superada, e a China, que deveria estar voltando a toda agora em 2023, depois das maluquices que fizeram que o Xi Jinping, o dono do país, fez no ano passado, no que diz respeito à tolerância zero, ao isolamento social exagerado por conta da Covid, que não deu certo em nenhum aspecto. E aí, na segunda-feira passada, exatamente esses fatores levaram ao FMI mudar sua opinião, dizendo que a economia do nosso planeta vai ter um desempenho melhor que o previsto inicialmente. Ou seja, ao cabo de 4 semanas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eles simplesmente reverteram todo o seu quadro expectativo. Imagina uma das instituições mais importantes em termos de gestão econômica dos países fazer uma barbeiragem dessas. Isso ensina o que, pessoal? A simplesmente não acreditar em qualquer profeta de plantão que apareça por aí. Inclusive eu, a minha opinião, espero que ela seja levada em consideração, mas eu não posso ser a única fonte de informação e de análise de cada um de vocês. Tem muita gente boa no mercado que inclusive pensa diferente de mim, muito diferente, alguns mais próximos, que também devem ser consultados na hora de tomar uma decisão. Na terça-feira foram 3 assuntos. Em primeiro lugar, um elogio tanto à presidência da República como ao governador de Minas Gerais, no sentido do pronto-socorro, do atendimento às vítimas daquele temporal da destruição que ocorreu no litoral norte de São Paulo. Política boa se faz assim, atendendo às necessidades e não enchendo os ouvidos do cidadão brasileiro com um monte de besteira, um monte de palavras que raras vezes significa efetivamente alguma coisa. O segundo ponto que eu toquei foi uma sentença trabalhista emitida por uma juíza aqui de Porto Alegre, condenando a Uber a pagar, se não me engano, R$200 mil a um motorista do aplicativo por conta de direitos trabalhistas. Eu falei naquele momento que esperava que tal sentença fosse anulada na instância superior, na segunda instância, portanto, porque caso isso vire realmente uma jurisprudência, vai ferrar com o emprego de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que vivem atualmente desses aplicativos. Porque o aplicativo Uber, iFood, 99 Táxi e outros são prestadores de serviços para quem quer se remunerar com transporte de pessoas e mercadorias. No momento que cria vínculo empregatício entre um e outro, está feita uma baita bagunça, essas empresas perdem a viabilidade e esses aplicativos provavelmente deixem de existir, colocando muitas pessoas que estão sustentando a sua vida e sua família nesse período que pode ser de transição até uma opção profissional, podem estar colocando essas pessoas
em sério risco de um súbito desemprego de pelo menos 1,5 milhão de pessoas, o que normalmente é mais do que a economia gera de postos de trabalho formais durante um ano inteiro. Então recomendo muito cuidado, muito zelo do Poder Judiciário no momento que faz sentenças que realmente não têm aplicabilidade na realidade e se começar a ter vão causar um caos muito, mas muito profundo logo ali na frente. E finalmente, na terça-feira, eu fiz um elogio muito merecido ao presidente do Chile por ele ter definido exatamente quem é Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Não é mais nem menos, é um ditador, é um bandido e não tem legitimidade nenhuma para estar no poder como ele está. Na quarta-feira eu abordei rapidamente a questão do desenrolar da guerra Rússia-Ucrânia, que hoje está completando lamentavelmente um ano, mas com foco de análise mais centrada na corrida armamentista entre China e Estados Unidos. A China, no âmbito naval, está produzindo muito mais que os Estados Unidos, novas embarcações de guerra, e os norte-americanos estão ficando atrás nessa corrida, ainda tem uma tonelagem naval muito superior, mas se eles não partirem para um reforço do seu arsenal bélico, a China vai acabar ganhando essa corrida. E pelo lado da China também citei com elogios o fato da empresa daquele país, a montadora de veículos, a GWN, está entrando aqui no país, comprou a fábrica da Mercedes e parece que vai entregar carros de primeira qualidade, o que vai competir com as demais montadoras aqui estabelecidas que estão meio capengas, estão fazendo produtos muito caros e de qualidade um tanto quanto duvidosa. Isso é bom para o mercado. Falei também a respeito da alta da inflação da Alemanha, que foi muito influenciada pelo custo adicional causado pelo fim do subsídio de energia elétrica para a população e também porque janeiro é o mês do auge do inverno europeu e normalmente nesse período os preços, especialmente de alimentos, sobem mais para lá. Fiz críticas a respeito de uma experiência social feita por uma universidade norte-americana e outra inglesa em conjunto, onde pegaram 72 empresas lá da Inglaterra e implantaram temporariamente para teste a semana de 4 dias. O resultado foi que, inicialmente, a produtividade, a produção esperada desses trabalhadores se manteve, mas é lógico, gente, se uma pessoa tem a perspectiva de trabalhar 4 dias por semana ao invés de 5, ganhando o mesmo salário, evidentemente que nesse período de teste ela vai se esforçar mais para conquistar esse ganho. Depois vai chinelhar como sempre fez antes e a produtividade volta ao normal e vai ser tarde demais para essas empresas eventualmente voltarem à semana de 5 dias com essa mesma equipe. Encerrando Fora de Curva da quarta, eu não pude deixar de destacar a intenção ou a vontade do prefeito de Salvador de aumentar ainda mais o carnaval naquela cidade. Atualmente são 10 dias e ele queria fazer um projeto para ampliar ainda mais o tempo da festa. Lembrei a ele o quê? Que, concomitantemente às motivações dele, que diz que carnaval faz bem para a economia, o estado da Bahia estruturalmente convive há algum tempo com a taxa de desemprego mais elevada do país, em torno de 15%, um pouco mais. Então, festear é muito bom, mas não gera tanto valor como se a pessoa está realmente trabalhando, produzindo. E ontem, quinta-feira, o destaque do Fora de Curva foi a contagem regressiva para o final do mês, 1º de março. Se não for feito nada a respeito disso, os velhos valores, a velha carga tributária sobre combustíveis, tanto federal como estadual, vai voltar toda e o preço da gasolina, e não só dos combustíveis, mas também da energia elétrica e das telecomunicações, vai voltar aos patamares que era antes de julho do ano passado. E isso vai pesar, vai pegar muito mal para a economia brasileira, para o cidadão brasileiro, porque, em primeiro lugar, aumenta o custo de vida. Aumento de custo de vida, evidentemente, é a inflação. E quem é que vai querer conviver numa situação dessas? Sou de opinião de que os governos estaduais e o federal deviam sentar ainda o quanto antes para renegociar essa situação e manter tributação reduzida sobre bens essenciais, como é combustível, como é
telecomunicações e também, evidentemente, como é a energia elétrica. E na sexta-feira, o que está realmente pegando nas notícias mais econômicas é o resultado da inflação ao consumidor pelo IPCA 15 do IBGE. Mede os preços aqui no Brasil entre os dias 15 de janeiro e 15 de fevereiro e o resultado foi uma alta de 0,76%. A maior inflação dos últimos vários meses. Acho que só fevereiro do ano passado foi tão alta assim, inclusive, se não me engano, foi um pouquinho acima de 1%. Mas o que está acontecendo? Por que subiu no patamar de 0,4%, 0,5% para 0,76%? Ao contrário do que muitos dos que me escutam podem imaginar, não foi culpa do governo. Essa inflação não tem nada a ver com o governo do Luiz Inácio da Silva. Aconteceu uma coisa muito singela, gente. Tradicionalmente, no início de fevereiro, tem o reajuste das escolas privadas, tanto nível básico, médio até superior. E o que aconteceu? A alta foi de 6,41%. Pode-se considerar até, poxa, mas a educação, ela corresponde apenas a 5,7% do gasto médio de uma família brasileira. Só que o peso desses 6,41% de alta foi muito grande, gerando essa inflação de 0,76%. Eu simulei o seguinte, cabeça de planilha aqui. Se não houvesse educação no Brasil, muita gente deseja isso, mas vamos fazer essa simulação. Se não houvesse educação, toda ela fosse gratuita, não tivesse custo nenhum com isso, a inflação de fevereiro ficaria dentro dos patamares normais, 0,42%. Então, sim, foi um efeito específico que causou essa aceleração de preços. É uma coisa que acontece apenas em fevereiro, depois o ano todo. As mensalidades escolares continuam a mesma, o preço fica praticamente congelado, que são contratos anuais. Isso aí só vai incomodar de novo em fevereiro do ano que vem. O que pode acontecer, gente? Nós temos, sim, riscos inflacionários bastante iminentes agora para março, por conta dessa alta tributária que eu comentei algumas vezes durante essa semana sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Isso sim pode acelerar a inflação e isso sim pode provocar um grande dano na economia brasileira. Então essa alta do IPCA 15 de 0,76% está dentro de um contexto que foi influenciado sim por uma questão muito específica que vai deixar de existir logo em março. Então, tranquilidade nesse aspecto, no curtíssimo prazo, mas quanto ao mês que vem eu tenho cá minhas dúvidas. E agora, para começar o encerramento do Fora de Curva de hoje, vamos tratar de algumas questões aeronáuticas, seja no embarque, seja na viagem e eventualmente até do que tem dentro da bagagem de cada maluco que aparece para viajar de avião. Começando por um casal americano com seus 4 filhos e essa dupla de pombinhos, bastante reprodutivos por sinal, tinha um sonho: conhecer a Tailândia. Economizaram anos, trabalharam muito para juntar a graninha suficiente para fazer uma viagem confortável de ida e volta para Bangkok e outros lugares ali, porque dizem que as praias tailandesas são lindas, a comida tailandesa é excelente, isso eu já experimentei, não na Tailândia. Então, lá naquele país do sudoeste asiático tem muitos atrativos. Mas o que aconteceu? Eles, felizes da vida, bem pimpões, deixaram seus filhos um cuidando do outro e foram lá para o aeroporto para embarcar. E para a despedida dos Estados Unidos foram naquela tal da rede Starbucks. Falando de Starbucks, ela está aqui em Porto Alegre. Eu prefiro muito mais o café expresso da Havana aqui em Porto Alegre, que tem lojas no Barra Shopping e também no Shopping Iguatemi, felizmente administrada pelo meu primão, o Alain. Espero que ele me dê uma cortesia depois dessa propaganda. Mas o que aconteceu? Eles foram nesse Starbucks, que o café é ruim para dedéu, não vão lá, vão na Havana, e tomaram um cafezinho, pagaram no cartão de crédito a conta, não se deram conta. A moça que passou o cartão, ao invés de cobrar os $10, $8, deu-lhes uma facada de 20 mil bagarotes em dólar, não era em real. Bagarote em dólar, é muita grana. Resultado, por conta dessa confusão, eles ficaram sem grana, não puderam nem embarcar e acabou-se a viagem. Tá um processo brabo, houve engano, mas daí Starbucks diz
que eles deveriam ter conferido a nota, como se não fosse uma coisa automática. Se eu compro alguma coisa, sei o preço, realmente é uma coisa tão costumeira, tão corriqueira, o ato de passar o cartão, seja por distanciamento, seja colocando na máquina, que raramente alguém vai olhar e se deter no preço que pagou, confiando no garçom, na pessoa que digitou o preço. E foi isso que aconteceu. A meu ver, o magistrado fora de curvístico Eduardo Starosta condena Starbucks a não só devolver toda a grana para esse casal, como também dar de cortesia uma passagem não só para eles, mas para os 4 filhos juntos para curtirem a Tailândia numa boa e pelo dobro do tempo que eles iam ficar. E ainda nos Estados Unidos, que é um povo dado a muitas coisas geniais, mas também muita maluquice, o que aconteceu? Uma senhora foi embarcar para fazer uma viagenzinha de turismo, visitar uns parentes em algum lugar que eu não sei qual é, e foi fiscalizada no que se refere à sua bagagem de mão. Era uma sacola bem grande, parecia bem pesada. Daí o fiscal lá da alfândega, não sei se é alfândega, mas o fiscal da Polícia Federal deles lá, foi passar o raio-x naquela singela sacolinha e encontrou um negócio muito grande se mexendo. Lógico que foi averiguar. E para surpresa do vivente, o que saltou de lá? Uma jiboia de mais de 1 metro de comprimento. Por essa medida, ela não era uma coisa tão grande assim, mas sim, era inusitada. Só que essa jiboia tinha nome, era o Bartolomeu. E a moça, a senhora que foi viajar, disse: não posso viajar sem meu bichinho de estimação. Gente, vai buscar bichinho de estimação para viajar de avião. Não sei em que lugar, mas vocês devem imaginar. Naquele lugar mesmo. Que susto o cara levou e realmente essa aí pode ser uma candidata a passageira mais insana do ano, agora de 2023. Mas não é bem assim. Tem gente mais louca ainda e vamos passar para elas. Começando por uma italiana meio embirolada, não sei se tem essa palavra no dicionário português, mas ela é embirolada mesmo. Ela pegou um Airbus da empresa Vistara Airlines indiana e estava fazendo um voo entre os Emirados Árabes e Mumbai. Antigamente chamava de Bombaim. E aí ela estava um pouco desconfortável no seu assento e resolveu criar um plano infalível, daqueles do Cebolinha contra a Mônica, para ir para a classe executiva de graça. O que ela fez? Ela começou a ter um chilique, começou a ter alguns ataques, tirou metade da roupa, não sei se era bonita ou feia para fazer isso, mas tirou metade da roupa, começou a cuspir nos comissários, querer dar sopapo em todo mundo, e acabou muito bem amarradinha, muito bem presa para não incomodar mais ninguém. Chegando na Índia, teve que prestar depoimento na polícia, pagou fiança, mas tá uma confusão danada. O que se faz com uma italiana dessas, metida maluca? Foi dar uma de malandra, se deu mal. Os indianos não estão para brincadeira quando o serviço é sério. Pelo menos não em brincadeira de avião. Mas aí eu estava comentando a respeito de uma companhia aérea indiana, com toda aquela herança de Mahatma Gandhi, paz e toda aquela coisa. E se a empresa é de Bangladesh, como é que fica lá dentro da aeronave? Olha, muito diferente. O que aconteceu? 2 passageiros estavam embarcando e, coincidentemente, o assento deles era exatamente o mesmo. E aí, conversa vai, conversa vem, saíram do papo civilizado e partiram para a pancadaria. Um deles até acabou perdendo a camisa no meio do entrevero, como se diz aqui no Sul, e foram contidos por um terceiro passageiro, os dois muito machucados. Gente, isso é modo de se tratar uma desavença tão simples como uma disputa por um lugar no assento de um avião? Tenho a certeza que não, e existem formas mais inteligentes para, se não resolver uma situação dessas, pelo menos se divertir um pouquinho com elas. Olha a situação, estado de espírito de um cara que eu acho que é britânico, mas estava voando entre a Flórida e os Estados Unidos para ver seu melhor amigo. Ele entrou no avião, todo tranquilo, foi sentar no seu devido lugar. Quando viu, tinha uma mulher aí, uns 20 e poucos anos, sentada no lugar que deveria ser dele. Ele gentilmente mostrou o ticket e pediu: por favor, se retire que esse assento é meu. E ela viu e disse: é verdade, o meu assento é ali atrás, mas eu estou tão acomodada aqui. Vai tu te sentar lá, porque eu não quero sair daqui, não vou sair não. O britânico, que era, como eu falei, um cara muito educado, se resignou e inicialmente sentou no banco de trás do avião, atrás dela, e começou a fazer a sua vingança. Imagina,
Entre Flórida e Califórnia é atravessar os Estados Unidos um pouquinho na diagonal. É quilômetro para dedéu. Acho que são mais de 4 horas de voo em linha reta. O que ele ficou fazendo? Quando ela estava distraída, quando o avião tinha uma turbulência, quando mandava apertar cintos, ele aprontava alguma com ela. Dava pontapé no banco, puxava o encosto na hora de apertar o cinto, dizendo que era sem querer, e ela teve que engolir tudinho mesmo, pé da vida, muito braba. Mas ela não pôde reclamar porque quem havia começado a treta, e deliberadamente foi ela. O sujeito saiu do voo, satisfeito da vida, e até se deu ao luxo, ao prazer de relatar sua aventurinha para um tabloide inglês, e assim que eu fiquei sabendo da história. O nome do tabloide é The Mirror. Podem procurar lá que vai estar numa edição dessa semana aqui que está se encerrando. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva, vamos falar de uma viagem bem tranquila, bem calma, de classe executiva. Quem fez essa viagem de Hong Kong a Paris foi a Fifi. Pagou US$ 30.000 para ficar na maior das mordomias. E quem pagou essa viagem para ela? Seus donos. Como? Ela era escrava? Não, é uma cachorrinha cuja raça é Mini Dachshund. Os donos da cachorrinha, apaixonados por ela, pagaram essa grana toda para ela sair lá de Hong Kong para a Cidade de Luz, para Paris, para ver a Torre Eiffel, comer bastante baguete, bastante, tomar um vinhozinho, quem sabe, não sei se cachorro dessa raça toma vinho, mas ela teve uma viagem muito tranquila, com muita paz, não se incomodou com ninguém, ninguém incomodou ela também ficou na boa, e nesse ritmo, gente, depois de um carnaval muito intenso, com muita confusão aqui no Brasil, eu desejo a vocês um excelente, um baita de um final de semana. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Pessoal, um baita final de semana para cada um de vocês. Aproveitem muito bem o sábado e o domingo, porque segunda-feira, como várias pessoas dizem, vai começar o ano de fato aqui no Brasil. Nós temos muita encrenca pela frente. Então, deixo aqui meu abraço a cada um de vocês, meu até breve. Tchau.